Mas agora nós entramos numa questão que talvez é uma questão que você se faz. E o dízimo que a gente fala de dinheiro, ele existe na Bíblia ou não? Ele também é um dos preceitos que Deus obriga a gente a fazer ou não? É só na terra de Israel como a produção agrícola? Então vamos lá. A ideia do dízimo monetário, nós, por exemplo, vemos em Abraão. Abraão, depois de vencer a guerra sobre aqueles 4 reis que lutaram contra 5 reis, ele recebe muito dinheiro, ele não quer ficar com todos aqueles despojos de guerra. Quando ele encontra Malquitzedek, está escrito que Malquitzedek, ele tinha um nível de sacerdote, e vai Abraão e dá presentes, doações para Malquitzedek. Você já vê aqui uma alusão ao tema dízimo, e agora um dízimo um pouquinho diferente, mas veja bem, explicitamente a gente vai ver em Jacó. Jacó, ele está numa situação de perigo, ele foge de casa, o seu irmão Esaú quer matá-lo, e ele faz uma promessa a Deus. Deus, se você cuidar de mim, me guardar, e eu poder voltar para cá, para a terra de Canaã, com saúde, tudo bem, tudo que eu receber, eu vou dar o dízimo. Para quem ele vai dar o dízimo? Não tem como dar o dízimo para Deus. Então, Jacó está querendo falar que ele vai fazer essa obra social. Ele vai ajudar com o dinheiro que ele tem as pessoas pobres. Não importa quanto dinheiro ele ganhar, ele vai querer ajudar as pessoas. Muito bem. Então, aqui a gente está vendo uma fonte bíblica muito antiga do dízimo monetário. Porém, saiba de algo, o dízimo monetário é diferente do agrícola. Eu vou te falar em 2 sentidos. Por um lado, ele só é costume, não é um preceito bíblico. Nós nos inspiramos na vontade do Criador que aparece na Bíblia para dar o dízimo do monetário, mas ele não tem o mesmo status desse dízimo agrícola que é dado na terra de Israel. Além disso, a segunda diferença é que não é só na terra de Israel, ou seja, toda pessoa que quer fazer parte dessa bondade fascinante, tão importante, ela pode e deve fazer esse costume, porque dar para as pessoas que estão necessitadas é muito importante. Então, veja bem, a gente falou aqui 2 coisas. A primeira, não é obrigação, é um costume, só que é um costume muito sagrado. Por isso a gente sim costuma fazê-lo. A segunda coisa que a gente está falando é que ele é válido, esse costume, em todas as partes do mundo. E não só para quem tem campo, não só para quem tem produção agrícola. Ou seja, uma pessoa recebe um salário, uma pessoa faz um investimento e ela ganha dinheiro bem com esse investimento. Qual uma forma até de agradecer a Deus? Ele pega e ele faz a conta certinho do lucro líquido que ele vai ter. Vou te explicar. Imagina só uma pessoa que o salário dela são 11 mil reais, o que isso é generoso, tá? 11 mil reais. R$1.000 foi para o imposto de renda. Quanto sobrou para ele? 10 mil reais. Então, o salário líquido dessa pessoa, eu sei que ele tem que pagar a conta de luz, pagar a escola dos filhos, etc. Mas o salário que chega na conta dele são 10 mil reais. Sobre esses 10 mil reais, a pessoa que quer cumprir esse costume, ela vai pegar R$1.000, o dízimo, exatamente 10%, e ele vai distribuir. Ele vai distribuir para causas, para pessoas necessitadas, com fome, para causas de pessoas que estão enfermas. Também há a permissão da pessoa utilizar o dízimo para causas espirituais, para que, por exemplo, a palavra de Deus seja cada vez mais e mais difundida. Isso são, então, eu dei aqui 3 ideias de como uma pessoa pode e deve utilizar o dízimo dela. Muitas pessoas me perguntam se eu tenho pais que estão passando fome, que estão em necessidade. Isso é considerado dentro da família? Não vale. É claro que vale. Não só vale, como é preferencial. A Bíblia afirma para a gente
que se você tem dinheiro para ajudar outras pessoas, começa ajudando as pessoas próximas a você. Pode ser seus pais, pode ser irmãos, tios, até mesmo amigos muito próximos. Se você sabe que, Deus me livre, eles estão passando por necessidades, ajude eles com o seu dízimo e você está utilizando o seu dízimo da melhor forma possível. Há uma promessa fantástica para quem dá o dízimo, e não só o dízimo, como a gente falou, agrícola, o dízimo monetário. Está escrito aser de o dízimo. Só que em hebraico, a palavra aser, dízimo, ela é muito parecida, são na verdade a mesma raiz da palavra ashir, rico. Então, a Bíblia quer ensinar para a gente que dê o dízimo para você receber muito mais de Deus, ou seja, há uma promessa divina que aparece explicitamente que, com relação ao dízimo, Deus fala: você pode me testar, você pode ver se você não vai acabar recebendo muito mais, muitas bênçãos, até que você não vai conseguir mais se expressar de tão abundante que é essa bênção, e você vai falar: dai, basta de tão grande é a bênção que Deus dá. Então aqui uma promessa bíblica de quem dá vai receber em troca muito mais. Então a gente vê aqui a importância que Deus dá exatamente para a gente nunca deixar de pensar no próximo.